Hoje é quarta-feira, dia 19 de setembro. Saiba tudo sobre a economia nacional, a retomada da economia local e também conheça a expansão do programa Moeda Verde da Prefeitura de Santo André. As diretrizes de saúde bucal, o Programa Nacional do Governo Federal. Câmaras municipais. Hoje é quarta-feira, dia de Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Eleições 2018. Saiba tudo sobre as impugnações das candidaturas aqui do Grande ABC Paulista. Está no ar mais uma edição da Guardiã da Notícia. Uma ótima noite a todos vocês e começamos esta edição parabenizando aqueles que vivem da arte de atuar. Hoje é o Dia Nacional do Teatro. O teatro é uma das manifestações artísticas mais antigas do mundo. Feliz Dia Nacional do Teatro. E eu separei uma frase do ator Sérgio Manberti, que ele diz assim: a vida é um teatro no qual todos nós somos os artistas. Ao todo, são 14 teatros no Grande ABC Paulista, sendo 2 em São Caetano, 2 em Santo André, 5 em São Bernardo do Campo, 2 em Diadema, 1 em Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá. Vamos falar de economia. As restrições financeiras do Brasil são muito elevadas quando comparadas às economias avançadas. No Brasil, 59% das empresas têm acesso a empréstimo bancário. Já nos países desenvolvidos, esse percentual é em torno de 95%. O spread, que é, você que não sabe, né, é a diferença entre o preço de compra e de venda de uma ação. No Brasil, roda em média 12%, acima dos países desenvolvidos, que fica em 3%. Acompanhe agora dados da economia com o Observatório da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde realiza as pesquisas a cada 60 dias, pautando o cenário regional econômico. Nós temos um PIB de aproximadamente 120 bilhões de reais. Esse PIB caiu bastante em 2015, tá? Para 115 bi. A queda foi muito forte. A gente espera uma retomada em 2018, está retomando. Ainda assim, nós temos bastante preocupação com os próximos anos, porque o nosso PIB é bastante influenciado exatamente pelo peso da indústria, e depende do que vai acontecer com a indústria. Isso vai ter um rebatimento direto no tamanho da nossa riqueza. O PIB é a medida da riqueza que se produz, tá? E também sobre o consumo. No caso específico do consumo, o tamanho do consumo é de aproximadamente 76 bi, medido pela IPC Marketing, tá? Que é a entidade que faz a medida do consumo. Os dados mostram que a participação do Grande ABC no total do PIB nacional é em torno de 1,7%, e que apresenta leve queda nos últimos anos. Até aí, normal, outras regiões se expandem, o consumo em outras regiões, é até desejável uma certa distribuição pelo país. O problema, em relação ao consumo do Grande ABC, é o que vai acontecer, do meu ponto de vista, falo aqui em meu nome, com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela tem vários aspectos positivos, negativos, mas o impacto sobre o consumo pode ser bastante grande na medida em que você tem uma tendência a uma redução dos custos do trabalho com a reforma, e essa redução de custos significa também uma massa salarial menor, que, por sua vez, se traduz em um consumo menor. E como a região tem salários médios, especialmente na indústria, mais elevados, uma formalização, um grau de formalização de contratos em carteira maior do que outras regiões, a reforma trabalhista pode ter sobre a região um impacto maior do que sobre as outras regiões do país.
E faltando apenas 15 segundas-feiras para encerrar o ano, as associações comerciais da região do Grande ABC Paulista já se anteciparam, lançaram as suas campanhas de Natal e saiba mais. A Associação Comercial de Mauá, a ACIAM, anunciou na semana passada sua campanha de Natal. A ideia é de trazer o associado para perto da associação e aproveitando o evento, a gente está lançando a campanha de Natal, porque nós somos o motor da economia até do estado de São Paulo. Então, essa mudança, essa melhora, mesmo breve, mesmo pequena da economia, alavanca bastante a nossa região. E nós todos precisamos estar unidos em prol do comércio e termos força para reivindicar algumas coisas junto aos poderes públicos de Mauá. O Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACIAM falou da importância da economia na cidade. Já estou aqui como empreendedora na cidade há 40 anos, começou com meu pai, minha mãe, né? E nós estamos com 8 lojas, quase 1000 funcionários, uma loja para inaugurar daqui 60 dias, né? Em Rio Grande da Serra? Isso. Então nós estamos aqui, que o valor da mulher está sendo muito notado e em todo o segmento. Então eu estou muito feliz por fazer parte. Já a Associação Comercial e Industrial de Santo André, a ACISA, pontuou sobre a retomada das compras. Na realidade, nós tivemos um primeiro semestre um pouco estagnado de vendas. Para agosto já melhorou um pouco, no mesmo período comparativo do ano passado para esse, a gente cresceu um pouco mais em agosto. E temos aí acumulado um crescimento de 2,8%, de julho em agosto, principalmente puxando esse crescimento. E a ideia é fechar o ano em 3% de crescimento relativo a 2017. Você acredita que vai ter uma retomada agora, essa reta final, nesse segundo semestre? Acredito que sim. Alguns bens duráveis, sim, têm sido um pouco mais procurados, mesmo sendo com compras a prazo, tem aumentado um pouco a confiança do consumidor. Ele não tem pago à vista, tem pago a prazo, porque ele não quer se descapitalizar, se ficar desempregado, mas os bens mais de valor agregado têm crescido um pouco as vendas. E você acredita que o consumidor aqui no município de Santo André tem feito compras mais em shoppings ou no comércio de rua? Na realidade, eu acho que nos dois. Depende muito da logística do consumidor. A gente tem nossa campanha para poder movimentar um pouco o comércio de rua, para que o comércio de rua tenha as mesmas condições que o shopping. E para a gente encerrar, vocês já lançaram a campanha de Natal? Sim, lançamos. Esse ano um pouco diferente do ano passado, a gente englobou todas as datas fortes do comércio. Então, nesse ano começamos na metade do ano, mas já com sorteios em outubro para o Dia da Criança. Ano que vem teremos sorteio Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados e o Natal, para poder também fazer com que o comércio tenha todo o ano igual o Natal. É um pouco diferente. Esse ano a gente está fazendo uma campanha entregando 200 cupons gratuitamente para todo o comerciante, todas as empresas. A partir disso ele compra o cupom. O ano passado todos eram comprados e a gente teve um ganho aí de empresas que estão na campanha. O ano passado a gente atingiu 150 empresas, esse ano nós estamos com quase 400 empresas, comércios de rua, para poder alavancar um pouco a venda. E a ACISA, que é a Associação Comercial e Industrial de Santo André, em parceria com o Sebrae, organizará um evento sobre custos e preços de venda. Essa palestra acontece amanhã, dia 20 de setembro, às 19h30. O evento é gratuito para os empresários e gestores e contará com diversos assuntos relacionados à economia e empreendedorismo na sede da ACISA. Na semana passada, conversamos com o coordenador de Urbanismo e Arquitetura da Universidade de São Caetano do Sul, Enio Moro, e ele explicou que o modelo adotado de moradias populares no Brasil é retrógrado. Assunto assim, extremamente pertinente, em especial pelo seguinte: hoje nós somos reféns de um modelo único, que é esse modelo que só vê a quantidade, não a qualidade. Ou seja, existe uma regrinha aí no Minha Casa Minha Vida, que o imóvel tem que ter 38 metros quadrados, 2 dormitórios, como se a necessidade de todas as pessoas fossem as mesmas. Quer dizer, a gente está priorizando uma necessidade de mercado, de empreiteiras, de construtoras, e não o nosso objetivo final, que é o público, quem vai morar, quem precisa. Então, existem 1001 formas aí de se trabalhar. Então, por exemplo, a primeira, esse recurso do Minha Casa Minha Vida, que é um dinheiro barato, que é dinheiro de fundo de garantia, ele poderia ser utilizado para financiar ou ceder imóveis de outro padrão. Então, por exemplo, a gente poderia trabalhar com aquisição de imóveis ociosos existentes no mercado. A gente tem cerca de 6% a 7%, é uma média aqui do Grande ABC, de imóveis ociosos, imóveis fechados. Ou seja, esse número
ele é significativo. No caso de São Caetano, a gente tem cerca de 50 mil imóveis no total, 50 mil IPTUs. Tá? Ele já daria um número significativo que permitiria o início de um enfrentamento aí de uma questão habitacional. São imóveis fechados que poderiam ser adquiridos com dinheiro do Fundo de Garantia mediante prefeitura, por exemplo. A segunda questão, a gente vê o público todo igual, mas temos famílias com as mais distintas formações que eu acho rico para o país, ou seja, temos famílias homoafetivas, temos mulheres sozinhas que tomam conta da casa, temos idosos solitários, temos pessoas que não gostam de morar com ninguém, famílias que gostam de conviver, e o programa Minha Casa Minha Vida não atende esse público, né? Então, por que a gente não abrir para essa possibilidade de novas formas de morar, ou seja, habitação compartilhada, que seria um exemplo, habitações transitórias, a gente pensa na casa como algo para a vida inteira, quando na realidade, talvez se eu, durante 4, 5 anos, eu tiver uma situação de moradia, eu posso daqui a 4, 5 anos ir para outro lugar, mudar, fazer alguma outra coisa. Uma outra questão também importante aí nessa questão de habitação, a gente precisa mudar o conceito da aquisição da casa própria. No mundo inteiro, a questão da moradia é uma questão de Estado, uma questão social, uma questão de todo, é um problema de todos nós. Ou seja, ao invés de a gente continuar incentivando a compra da casa, imagina, você tem que fazer empréstimo, tem que ter poupança, fica inacessível para a grande maioria das pessoas. O Estado pode garantir, por exemplo, em Turim, cerca de 20% dos imóveis são da prefeitura, em Turim, na Itália. E desses 20%, 15% desse total são destinados à habitação social, ou seja, você mora numa casa que é do Estado, e você vai ficar lá 5 anos, 4 anos, 3 anos, até você ter condições de sair. Você saindo, entra outra pessoa. Ou seja, existem formas alternativas aí de ver e temos que trazer esse debate para o grande ABC, que sempre foi promissor aí em grandes ideias. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Aproveite para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Mais ABC. Nós voltamos em instantes. Você já ouviu falar sobre o projeto Moeda Verde? Ele é pioneiro e foi criado para que os moradores da cidade de Santo André possam trocar resíduos recicláveis por alimentos. Está presente em 4 núcleos da cidade, localizados nos bairros Eucaliptos, Morro Vista Alegre, Santa Cristina e Jardim Cristiane. O projeto beneficia direta e indiretamente 35 mil pessoas, ou seja, mais que 1/3 dos moradores em situação precária de Santo André. Acompanhe. Com programas como esse, inovadores, a gente vê que dá resultado. Isso, sem dúvida nenhuma, é um grande estímulo para a gente continuar trabalhando nesse sentido. Além de tudo, esse programa ele traz também a retomada de vários outros programas e a união desses programas retomados nos permitiram fazer o Moeda Verde. Então, a retomada do Banco de Alimentos, através do Núcleo de Inovação Social, lembrar vocês, o banco estava fechado, né, e passados 1 ano e poucos meses, né, que não foi desde o começo da gestão, a gente demorou de abril, mas já arrecadamos mais de 300 toneladas de alimentos. 300 esse ano. 300 de esse janeiro ano. A agora. E o ano passado, mais de 250. Então, de abril até dezembro. 550 toneladas de alimentos para 66 entidades, além do Moeda Verde. Então, o Banco de Alimentos tem uma participação importante, direta nisso, né, com relação ao sucesso do programa. Também a questão das cooperativas, né, que já foi tratada aqui, mas que foi em dezembro a oficialização, né, a gente assinou os contratos que premiam também a eficiência, que premiam o resultado que as cooperativas dão, né? Então isso também foi um outro marco importante. As cooperativas já trabalham há tanto tempo, mas nunca tinham sido oficializadas, né? Ter essa segurança jurídica, segurança administrativa, a formalização disso. Então, somando esses 2 aspectos, tem vários outros menores, mas esses 2 principais, né? De um lado, o fortalecimento das cooperativas e de outro, a retomada de programas como o banco,
permitiram, nesse grande esforço, a gente chegar nesses números impressionantes e que agora, daqui para o final do ano, quase 35 mil pessoas beneficiadas direta e indiretamente por um programa inovador, por um programa que é inédito, né, e que a gente recebeu, inclusive, outras cidades que vieram conhecer, né, Lídio? Pois é, e as comunidades ficam limpas e todo aquele lixo reciclável vira comida. Agora o assunto é saúde. A política de saúde bucal é discutida como um direito do cidadão. Mas o Observatório de Análise Política ressalta que a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal está ameaçada nos próximos anos. Pois é, segundo as diretrizes do Programa Nacional de Saúde Bucal, todos os governos municipais devem oferecer esse serviço gratuito aos munícipes. A cidade de Santo André acaba de inaugurar uma policlínica. Acompanhe e saiba mais sobre saúde bucal. Das 33 unidades de saúde, nós devemos ter em 23 equipamentos, obviamente com alguns equipamentos que estão ainda em reforma, mas nós deveremos ter na totalidade dos 27 equipamentos de 33 que estão em funcionamento na rede de atenção básica. Além disso, você tem o CEL, que são o Centro de Especialidade Odontológica. Nós temos 2 equipamentos muito bem estruturados na cidade. Eles ficam, um fica ali no Santa Terezinha e o outro aqui no centro da cidade, né? Nós temos um dos melhores serviços voltado para a questão da saúde bucal, que é o nosso atendimento de buco-maxilo dentro do Centro Hospitalar Municipal, né? Então, essa é uma tradição de longa data de Santo André e que está muito bem estruturado e que nós estamos investindo cada vez mais. Só para você ter uma ideia, agora na inauguração da unidade do Cipreste, nós estruturamos um consultório odontológico com 3 cadeiras. É um dos maiores equipamentos e um dos melhores equipamentos que nós temos hoje na cidade, né? Na região mais carente, mais necessitada da cidade, nós instalamos um extraordinário consultório odontológico lá na unidade do Cipreste. E agora também colocamos na unidade do Campestre, que é uma novidade, uma inovação que antes, no imóvel locado, não era possível você ter. E em 2001, o câncer bucal chegou a ser um número alarmante e a preocupação com a saúde da boca da população fez com que o projeto de conscientização e prevenção, que é realizada anualmente no mês de outubro. Acompanhe. O Ministério da Saúde, em 2004, publicou a diretriz do Programa de Política de Saúde Bucal nos municípios do país. Essa diretriz é um eixo no qual é a base para que os governos possam desenvolver as suas políticas de saúde bucal nas suas cidades. Essa diretriz ela tem que sempre buscar a prevenção, a promoção e o tratamento de toda a população, né? A população tem direito a esse tipo de serviço? É Sim. gratuito? É obrigado ao governo fornecer esse tipo de serviço? Sim, isso daí inclusive até um dos pressupostos das diretrizes, que a atenção básica ela tem que ter uma qualidade de atendimento e uma resolutividade das ações. E agora vamos falar sobre as câmaras municipais, porque hoje pela manhã, em São Bernardo do Campo, a Câmara recebeu um projeto do Executivo. Nesta manhã tivemos um projeto do Executivo, projeto para prorrogação do ISS, um projeto onde em 2017 nós já havíamos aprovado, dando um prazo de 180 dias para aquelas pessoas que tinham algum problema com o INSS sobre construções pudessem entrar e regularizar. Então agora nós estamos fazendo uma nova prorrogação de mais 180 dias para aquelas pessoas que estiverem débitos, estiverem judicializadas para com a situação do ISS sobre construção, possam novamente fazer um novo recurso, né, junto com a Prefeitura, para num prazo de 180 dias poder novamente se regularizar. E já o presidente da Casa, o Peri Cartola, fez um breve resumo sobre as atividades do Legislativo em parceria com Orlando Morando, de São Bernardo do Campo.
Olha, foi uns primeiros 6 meses muito agitados, nós tivemos problemas e algumas soluções importantes, problemas atípicos que a gente teve discernimento e paciência para resolver, com muita tranquilidade jurídica, e também soluções importantes para a cidade, que vale até a gente elencar, como são muitas, se você me permitir, eu vou até ler para vocês, né? A gente acabou retomando todas as obras paradas do município, e aí precisou de alguns empenhos que tiveram que passar pela Câmara. A aprovação dos vereadores foi quase unânime para tentar tirar a obra daquele pausa que estava, né? E a gente conseguiu, inclusive inaugurando alguns viadutos importantes, como o da Mamãe Clori, lá no bairro Assunção. A gente também conseguiu deixar 100% o Hospital de Clínicas funcionando, que tinha uma capacidade anterior de 40%, a gente conseguiu trazer para 100%, e também fizemos a primeira cirurgia de coração com crianças, né, com bebês recém-nascidos, né, que também foi um ganho muito importante, que vai marcar a cidade de São Bernardo para toda a região e também para o Brasil, que foi a primeira cirurgia de coração num equipamento público. Também a gente conseguiu, ao final do ano que se passou, colocar as dívidas em dia. Eram cerca de 200 milhões aí que estavam pendentes nos cofres do município, e a Câmara conseguiu reduzir cerca de 15 milhões no seu primeiro ano, e que conseguiu também ajudar a Prefeitura a diminuir essa dívida, esse déficit que existia no município. Também a gente conseguiu trazer alguns programas e transformar aquelas unidades que cuidavam dos idosos, da pessoa com maior idade, em um espaço específico, né, chamado de cuidadoso, que a gente conseguiu realmente pegar os bairros que têm essa aptidão de ser um pouco mais antigo e equipar esse bairro com esses equipamentos dentro das suas UBS, etc., que foi um ganho muito legal. E para concluir, acho que é inevitável a gente dizer, e é com muita alegria, né? Eu estou há pouco tempo no parlamento, é o meu segundo mandato, né? Nesses primeiros 20 meses a gente conseguiu um ganho muito importante, que eu venho tentando há muitos anos, que é o Hospital Veterinário gratuito em São Bernardo do Campo, que será um equipamento ao lado do CCZ, um equipamento independente, sem recurso financeiro para a sua implementação, só para a sua manutenção, que fará todo o atendimento de enfermidades à proteção animal. Então, é um ganho muito importante, que também virá com as castrações e etc. Então, a gente está muito feliz. Tem muito que se fazer, a cidade não está no seu ideal, não está do jeito que a gente quer, mas a gente reconhece que há um grande avanço, e as pessoas na rua também. As pessoas falam, poxa, dá os parabéns ao prefeito, ô Peri, que legal que vocês fizeram isso, que legal que vocês fizeram aquilo. Então, isso é muito importante, você receber o reconhecimento das pessoas por uma obrigação sua. Mas é importante que as pessoas também verifiquem, deem sugestão e nos critiquem, para que sempre seja feito da melhor forma possível. Peri, foram várias ações em conjunto, então, com o Executivo. Então, quer dizer que essa é uma Câmara que dialoga super bem com o Executivo da cidade. É uma Câmara super independente, ela segue o papel dela, e o Executivo também. Não é só flores, tá? A gente mais briga do que sorri. A gente briga muito, né? E esse é o papel dos poderes, brigar, discutir, falar, mas no final das contas as coisas caminham, dão certo, e é assim que tem que ser. Independente, pulso firme, mas também dialogando sempre. Qual que é a avaliação que você faz, então, desses primeiros 6 meses de 2018? A avaliação é muito boa. Eu quero que esse próximo finalzinho do ano seja bom e importante igual. A gente briga muito para que a cidade não saia do trilho, para que a gente não cometa nenhum erro de gestão, para que os equipamentos de saúde, transporte coletivo, coleta de lixo continuem rodando. Esse é o nosso desejo. Não vejo muito ou grandes questões daqui para o final do ano, que agora já tem pouco tempo, termina a eleição, não sei se vai dar para a gente mudar a cidade como fizemos no primeiro ano, nesse restinho de 2018. Mas eu acho que, para fechar com chave de ouro, o hospital vai vir mesmo com um grande presente no ano de aniversário da cidade. Qual foi o projeto mais polêmico nesse primeiro semestre? Olha, o projeto mais polêmico, eu acho que foi a reforma administrativa, né? Onde a gente teve corte de cargos, mandou gente embora, fez toda uma manutenção na gestão, né? Foram quase 400 pessoas que saíram da máquina, e os cortes mesmo. Eu acho que isso deu um grande boom, assim, que deu um pouco de ginástica para nós tomarmos conta aqui na Câmara, mas foi a reforma. Mas foi tranquila também, passou, e hoje é a reforma ideal. E eu acredito que todas as prefeituras irão fazer o mesmo, porque é assim que tem que prezar
economizando o erário público e etc., e fazendo melhor para a cidade com o menor custo possível. Peri, recentemente é um assunto muito delicado, teve problema com o vereador Mário de Abreu e ele ganhou uma liminar para que o suplente não assumisse. Como é que vocês estão lidando com essa questão aqui na casa? Nós temos a Procuradoria Jurídica, né? Nós temos um departamento composto por 7 advogados. Todas as decisões judiciais que venham a esta casa, nós vamos responder de prontidão, sempre com embasamento jurídico. E essa é uma questão de justiça. Agora que judicializou, a Câmara tem pouco o que fazer. Eu não posso nem convidar nenhum outro vereador para assumir a vaga, tanto quanto eu também não posso expulsar nenhum outro vereador ou pedir o mandato da pessoa. Então eu vou deixar para que o juiz determine o que a Câmara deva fazer, assim como fez nessa última decisão judicial. Você já tem uma previsão de quanto será economizado esse ano? Ano passado você conseguiu devolver bastante, né, para o Executivo, em valores reais. Você já tem uma previsão para esse ano? Eu acredito que seja a mesma coisa, um pouco mais. O ano passado foi 15,5, esse ano a gente trabalha com os mesmos 15 ou 16. É difícil a gente prever, porque pode acontecer problemas no meio do caminho, como aconteceu com a nossa cabine primária que pegou fogo. A gente hoje está trabalhando a Câmara com gerador, mas se tudo andar normal e não acontecer nada de excepcional, será o mesmo montante, se Deus quiser. Só para a gente encerrar, como é que estão as eleições? Como é que você está sentindo o clima aqui na casa? Os vereadores estão tiraram o pé do acelerador? Está todo mundo envolvido diretamente nas eleições? Como é que você está sentindo o clima? Clima normal, a casa não perdeu a sua eficiência, o seu volume de trabalho, até porque nós temos apenas um vereador candidato, toda a Câmara roda normal, os vereadores, os projetos e até o vereador que é candidato não deixou de se ausentar. Então, eu acredito que não vamos ter muitos reflexos. Vou procurar limpar a pauta, destravar tudo que a gente tem de vereador nesse período, né? E também dando uma alternância para os projetos do Executivo. É o nosso entendimento que a gente vai procurar fazer. Agora vamos falar de eleições. O Ministério Público Eleitoral divulgou há cerca de 3 semanas uma lista de ações de impugnação de candidaturas contra 108 candidatos nas eleições de 2018. A medida ocorreu por motivos diferentes: condições criminais, atos de improbidade administrativa, rejeições de contas pelos tribunais de contas do Estado, ausência de desincompatibilização de cargos públicos, irregularidade na filiação partidária e a falta de quitação eleitoral, entre outros. Na região do Grande ABC Paulista, essa lista sugestiva possui alguns candidatos que ainda constam nas impugnações. O candidato a deputado estadual Oswaldo Dias, do Partido dos Trabalhadores, está impugnado. Eu conversei com ele por telefone. Então, Oswaldo, com esse recurso que vocês vão entrar agora, eles vão dar um prazo? Como é que fica a sua campanha? Nós entramos com recurso e continuamos a campanha, né? Mas a campanha segue normal na rua, não tem nenhum impedimento do tribunal? Nós estamos reportando. E qual que é o seu sentimento? O sentimento é que a gente vai ganhar o recurso sem problema. E a força na rua aumenta, a militância? Aumenta, vai aumentar a partir de hoje, nós vamos aumentar o efetivo na rua. E caso esse recurso não seja aceito pelo TRE, quais as medidas que vocês vão tomar? Enfim, o que vocês pretendem fazer? Não, o recurso é no TSE. Já vai julgar lá em cima, então? Já o candidato Chiquinho do Zaira, do Partido Avante, conseguiu a liminar. Na realidade foi a questão das contas de 2007, foi o não pagamento de precatório, a prefeitura não repassou o recurso para a SAMA, nós não tivemos dinheiro para pagar e o Tribunal de Contas rejeitou as contas de 2007. Mas nós conseguimos na Justiça uma liminar, suspendendo o parecer do Tribunal de Contas e as contas da gente ficou aprovada. E o ex-prefeito e candidato Aidan Ravin, do Partido Podemos, também teve problemas. Normalmente, toda vez que eu saio candidato, acontece isso. Preciso esclarecer, agradeço a oportunidade. Quando foi prefeito, a gente sempre responde vários processos depois que sai da prefeitura. O que aconteceu? Eles estão questionando algumas ações de algumas ONGs que trabalharam para a gente. Só que eu já fui aprovado os 4 anos pelo Tribunal de Contas e fui aprovado pela Câmara. Então, hoje mesmo, a gente está chegando agora aqui, porque eu fui falar com mais 2 advogados amigos nossos, e a gente está entrando com a resposta que não é uma jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral e nem
do Tribunal de Contas, e sim do Tribunal da União, que o recurso que foi recebido foi pela União. Então, é um julgamento errôneo e a gente já está defendendo e a campanha continua, a candidatura continua, sem prejuízo nenhum. Alex Manente, do PPS, que tenta a reeleição, foi deferido com recurso. Júnior Orozco, do PDT, já entrou também com recurso, mas ainda não obteve a liberação. Donizete Braga, do Partido PROS, está com a situação regularizada. No PSD, Ailton Lima e Marcelo Lima estão com a situação deferida, ou seja, tudo regularizado, assim como Almir Cicotti, do Partido Avante. Lembrando que esses nomes citados eram todos os candidatos que estavam aguardando o julgamento do TRE, no qual o prazo estava estipulado para o último dia 17 de setembro. Agora, os candidatos impugnados aguardam os recursos impetrados. Antes de encerrar, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Vocês sabem o que um deputado federal tem aproximadamente 15 milhões de reais em emendas parlamentares para destinarem aos municípios? E um deputado estadual, aproximadamente 4 milhões? Pois é, esses valores são anuais e, por isso, na hora de você escolher o seu candidato, pesquise os representantes da nossa região, das 7 cidades. Faça valer o seu voto, porque nós aqui do jornalismo, nós não temos condições de cobrir todos os candidatos do grande ABC paulista, mas temos a obrigação de manter você, telespectador, bem informado. Acesse votepelabc.com.br, saiba mais sobre todos os candidatos. E lembrando que neste ano vocês deverão escolher um deputado federal, um estadual, 2 senadores, presidente e governador. Obrigada pela companhia de vocês. Acessem o nosso portal tvmaisabc.com.br. Me sigam no Instagram, uma ótima noite e até amanhã.